Eu me chamo Paulo César Pereira dos Santos, filho de Tânia Souza dos Santos e Carlos Alberto Pereira dos Santos. Nasci no ano de 1987. Sou formado técnico em radiologia e minha história no candomblé começa ainda muito jovem, né? Eu devia ter entre 12 e 13 anos de idade quando comecei a frequentar um terreiro de candomblé levado pela minha avó, de parte de mãe, minha avó materna, né? Na casa de Andela Caetá, Miliaxé Uruciléu Mifan. E aí eu ia muito, frequentava muito mais sessões, festas, e eu comecei a me sentir mal em algumas festividades, nas sessões, e aí foi necessário colocar um jogo de búzios para saber, né, o motivo pelo qual eu estava passando mal, se era coisas relacionadas ao orixá, ou se pudesse ser algum outro espírito, algum obsessor, enfim. Foi feito esse jogo, né? Nesse jogo saiu que eu precisaria cuidar do santo, tomar um bori, né? Fazer algumas limpezas. E aí, aos 13 anos de idade, eu fui borizado. Vivi nessa casa de axé durante 7 anos, né? Fui abiando essa casa durante 7 anos. E eu costumo dizer que eu não saí de lá, foi o orixá que me afastou, né? Que era uma casa onde eu tinha relação boa com todos, inclusive com a Ialorixá, o pai pequeno da casa, os meus irmãos de santo. Foi a família que eu escolhi. Mas o meu orixá ele escolheu uma outra família. E no ano de 2007, eu fui para o Ilhaxé Omodebo Alegi, casa onde eu fui iniciado, assisti uma confirmação de Ogã. E quando o santo do pai de santo deu o nome do Ogã, o meu santo bolou. E não teve jeito para que se contornasse essa história, né? O orixá bolou, meu pai de santo deixou para poder resolver essa história no outro dia, né? Porque bolaram 5 pessoas. E aí no outro dia ele ligou para minha mãe de santo pedindo que ela fosse lá, que ele precisava conversar com ela. Chegando lá, minha mãe biológica mandou a minha tia e acompanhada de meu pai, porque a minha tia é a única pessoa feita na família. E era a única pessoa que queria saber dialogar, conversar, explicar alguma coisa. E aí minha tia foi conversar com meu pai de santo e não teve conversa. Eles conversaram, né, reversaram, eu ainda estava estudando, estava fazendo o 3º ano do 2º grau. E aí conversou para que quando acabasse os estudos eu entrar para fazer o santo. Conversou tudo, ficou tudo acordado, entre aspas. E aí quando eu fui embora, passou meu pai pela porta, minha tia, quando eu fui passar o meu santo mais uma vez bolou. E aí teve que iniciar. Eu me iniciei no ano de 2007, foi um barco de 3, Ogum, de Lucas, né, Togumbará, Airá, que sou eu, iniciado para esse orixá, e Lodemim, Gal, iniciada para o orixá Oxum. Nesse período, né, eu permaneci nessa casa de axé, que é no Ilhaxé Omodebo Alegi, dirigido pelo saudoso Taocilé, em memória, né? Cumpri as minhas obrigações, a obrigação de logo um ano depois eu tomei a obrigação de 1 ano ainda recolhido. Eu fiz 1 ano de santo ainda recolhido para a obrigação de 1 ano, tomei a obrigação de 3 anos, com 3 anos, né? Eu sou de abril, entrei para fazer santo 10 de março, saí 14 de abril. E aí em 2010, eu tomei a obrigação de 3 anos e recebi posto de Ojuobá, para o Xangô de meu pai de santo. E venho, né, desenvolvendo essa responsabilidade dentro do terreiro de candomblé, até tomar minha obrigação de 7 anos. Então eu iniciei, tomei a obrigação de 1, tomei a obrigação de 3, tomei a obrigação de 7, como meu sacerdote. E hoje não, há algum tempo atrás já, né, eu abri terreiro de candomblé, tomei DK com meu pai e abri terreiro de candomblé. E aí fundei, né, o Ilhaxé Iralau Putaúrum no ano de 2018. Foi fundado o Ilhaxé Iralau Putaúrum aqui na Estrada Velha do Aeroporto, situado numa comunidade chamada Serra Pelada.
Mas a inauguração desse espaço só foi concluída, né, no ano de 2020. Estou me perdendo nas datas aí. Há 2 anos atrás, 2022, né? Isso, 2022. Foi quando foi fundada. E eu tive o privilégio de ter o meu pai vivo para poder vir abrir, né, as portas do meu axé. Há 1 ano, mais ou menos, vai fazer 1 ano agora que ele se foi, né, que ele partiu desse plano espiritual, né, mas eu tive esse privilégio, essa dádiva de cumprir as minhas obrigações como meu sacerdote, de me formar, de me tornar maior de idade. Tive o prazer dele abrir a minha casa de axé. Iniciou o meu primeiro bar, iniciou o primeiro ogã da minha casa. Mas, infelizmente, com a partida dele, eu resolvi dar continuidade com o meu avô santo para permanecer. Eu acredito que quando a raiz é forte, ou quando a água, ela alimenta, ela sustenta, a gente deve permanecer junto, a gente deve permanecer com os mesmos, né? Então, hoje eu dou continuidade à minha vida religiosa com o meu avô de santo, hoje meu atual babalorixá, Dr. Dari Mota de Bereuá. Tem um terreiro situado no bairro de Paripe, aqui mesmo em Salvador. O maior desafio para mim como sacerdote foi o momento da construção, né? Foi um momento muito difícil, onde eu tinha poucos filhos de santo, e aqui foi uma construção bastante complicada, bastante difícil. Teve alguns momentos que eu pensei em desistir por conta da dificuldade, levantava uma coisa, outra caía, outra derrubava. Enfim, eu só pedindo resignação mesmo ao orixá para poder me manter firme, para poder me manter de pé, para que eu não pensasse em desistir, porque a luta é muito complicada. Mas um dos maiores desafios é o lidar com pessoas, com seres humanos, né? Uma casa de candomblé vem pessoas de todos os níveis. Então tem pessoas que têm uma educação, tem pessoas que têm outra educação, e a gente como sacerdote, como líder, a gente precisa saber e entender isso e ter a cumplicidade e a orientação de chegar em cada um de uma forma diferente. Então, para mim, o lidar com o ser humano é uma das questões mais complicadas, porque são pessoas com graus de estudos diferentes, com educação diferente, aí como chegar em cada um, né? É bastante complicado. Então, para mim, o maior desafio é a relação, é o lidar com as pessoas, é o conduzir, é o direcionar as pessoas. A Ira é meu tudo, a Ira é o meu pai, a Ira é meu advogado, a Ira é o homem de minha vida, é o pilar da minha casa, quem me sustenta, né? Então, assim, falar de Aira para mim é muito complexo, porque o ar que eu respiro é a Aira. A Aira é o Senhor do vento, né? O Rei de Savé. É o Rei do vento, a gente fala em vento, a gente fala em Aira. Então, Aira sou eu sou Aira, né? Então, é bastante complicado dizer quem é Aira. Complicado não, é complexo, porque Aira é a minha vida. A maior lição de vida que eu aprendi como babalorixá é ser honesto, correto, né? Maior lição de vida é o amor ao próximo, né? Primeiro lugar, o amor próprio. A gente precisa se amar, porque a gente não consegue amar o outro sem se amar. E o amor ao próximo. Para ser sacerdote, você precisa amar o próximo, porque o candomblé é uma religião que você vai estar servindo o tempo todo as pessoas, né? Sem esperar nada delas. Se tiver algum retorno, legal, algum retorno físico. Se não, o retorno é espiritual e a gente precisa entender isso. Então, é isso aí. Sim, existiu. Eu já passei por algumas aprovações, né, de orixá. Não falo em fome, porque eu não sei, né? Eu não sei dizer o que é fome. Eu sempre tive do que me alimentar. O orixá nunca me desamparou a tal ponto, né? Mas eu já tive várias provas, né?
de que o orixá é vivo em minha vida. E uma das é isso aqui, né? Esse terreiro de candomblé foi algo que em algum momento da minha vida eu pensei em desistir de candomblé por conta da convivência, da relação justamente com seres humanos, com pessoas. E aí eu rodo com um quice chamado boiadeiro. Foi ele que veio, né, e disse que tudo isso iria acontecer. E ele na época era CLT. Ele trabalhava para poder ganhar um salário mínimo. Foi quando eu comecei a me organizar para poder tomar a obrigação. Foi quando uma filha de santo minha cedeu esse espaço, deu esse terreno ao meu caboclo, né? E aí eu tinha um espaço, mas não tinha dinheiro para construir. O caboclo disse, vá, eu irei te direcionar e tudo vai acontecer. E aos poucos, com toda a dificuldade, com todo o sacrifício, a coisa foi acontecendo, a coisa foi desenvolvendo, e ele está sempre à frente de tudo. Bom, Airá dentro do panteão do candomblé. Airá, ele foi o rei de Savé, né? O elemento de Airá é o furacão, é o vento, ele é o pregador da paz. E muitos confundem, muitos dizem que Airá e Xangô é a mesma coisa, mas não é. Airá e Xangô, ele tem culto diferente. Xangô vem de Oió, Airá vem de Savé. Então, o culto, Airá foi servo de Xangô, né? E acabou sendo abraçado por Oxalá, e Oxalá o confiou em entregar a chave de sua casa. E o culto de Airá, apesar de ser muito parecido com o de Xangô, por ele conviver muito tempo na cidade, na terra de Oió, ele tem o seu culto diferenciado. Então a gente precisa desmistificar e desassociar uma coisa de outra. E na minha vida, como eu já havia dito antes, Airá é o ar que eu respiro, né? Eu sou essa coisa assim, pra frente, eu sou mesmo um furacão, em alguns momentos é porque eu sou Orimeji, eu sou de Airá e Oxum. Então eu tenho muito dos dois orixás. Então esse meu lado compulsivo, esse meu lado alvoroçado, né? Rápido, ligeiro, eu tenho isso de Airá, enquanto o Oxum me traz a calmaria. Então Airá, eu fico numa balança, né? Entre os dois. Eu tenho esse lado muito para frente, decidido, organizado, né? Justo, eu me acho uma pessoa muito justa, eu me acho uma pessoa bastante coerente com as minhas atitudes, com os meus atos, e eu trago isso da parte de Airá, e tenho mais o meu lado calmaria, que pertence à parte de Oxum. Lealdade. Airá é um orixá bastante leal, né? Amigo, coerente, desbravador, né, e justo. Então, essas características desse orixá eu absorvo e acabo trazendo mesmo dia a dia, sem nem ao menos perceber. Muitas vezes quando eu paro e penso, eu digo, tem atitudes que eu tomo que às vezes eu consigo enxergar que não sou eu. É coisa do orixá. A juventude do candomblé, na verdade, somos nós. Somos o que nós passamos para eles, né? E a internet, eu entrar nesse lado da internet. A internet, ela nos ajuda muito, vem nos ajudando muito, está nos ajudando muito. Mas ela acaba também estragando algumas coisas, os excessos. E a gente não tem como peneirar. E a juventude do candomblé, ela tem buscado muito esses meios, né? De internet, para descobrir algumas coisas, para estudar algumas coisas, mas eu acredito que a melhor forma de aprender candomblé é dentro do terreiro de candomblé. Algumas pessoas falam que o candomblé tá acabando, é o fim, eu não acredito. A época que tinha de defasar, de acabar, né, as pessoas que poderiam acabar com o candomblé, elas não acabaram. Quem tinha o poder nessa época, eles não tiveram forças para poder acabar com o candomblé. Então, o candomblé, ele só precisa ser estudado de uma forma correta,
As pessoas precisam aprender candomblé da forma correta. Os jovens de candomblé, eles precisam estar mais presentes nos terreiros de candomblé para poder ter o aprendizado. E mais tarde, porque os jovens de hoje são futuros sacerdotes, né? Então, a forma que ele irá aprender, a forma que ele irá conduzir a religião na vida dele vai depender muito do sacerdote, né? E da entrega desses jovens. Porque se eles tiverem uma boa base, eles serão futuros cavaleiros-chás, reconhecidos, aplausíveis, reconhecidos, né? Uma mensagem para os meus filhos no futuro: ame o orixá, cultuem a sua espiritualidade, a sua ancestralidade, sejam firmes, sejam coerentes nas suas atitudes, nas suas ações, porque o mundo precisa de pessoas boas, né? Façam sempre o bem sem olhar a quem e abram as portas para todas as pessoas que te procurar, com o intuito de te ajudá-las sem esperar retorno. O retorno, ele sempre vem dos céus. Então, façam bem sem olhar a quem. A humildade. As pessoas precisam entender que nós somos todos iguais. Do pó viemos, para o pó retornamos. Então, o ego, a vaidade, a ambição, né, elas fazem com que as pessoas se dividam e se enxerguem melhor que as outras. Eu acredito que se as pessoas se unissem, né, se um desse a mão ao outro, se um tá vendo o irmão fazendo algo que não é coerente, chamasse, ligasse, mandasse uma mensagem, né, não uma mensagem criticando, defasando, esculhambando, mas uma mensagem que chamasse aquela pessoa para a realidade, fizesse o papel de irmandade, as coisas iriam se trilhar um caminho melhor. Então, o que falta é a união. Gostaria de deixar uma mensagem de amor, né? De amor e fé para todas as pessoas que irão assistir esse vídeo. Que tenham mais amor no coração, tenham mais empatia, tenham mais cuidado uns com os outros, porque nós somos movidos de fé, né? E por trás da fé, ou muitas vezes na frente da fé, vem o amor. Nós precisamos nos amar como pessoas, como seres humanos, como irmãos. Então a mensagem que eu deixo é de amor, de cumplicidade, de irmandade, de discernimento, né? Que as pessoas tratem o próximo como gostaria que o próximo te tratasse. Para que as coisas, sendo assim, as coisas com certeza elas vão fluir melhor. Na vida de todo mundo teremos um mundo melhor.